a amada igreja do Senhor Jesus Cristo, com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos também que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, também com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós daremos continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no final do capítulo 9. Nós vamos ver hoje sobre Pedro. Pedro, ele terá continuidade, não é? Os trabalhos, basicamente, no livro de Atos, têm sido pelo apóstolo Pedro. E aí vem o 9, abre um parênteses para falar da conversão de Saulo. Depois tivemos um segundo momento em que o que aconteceu com Paulo pós-conversão, e nós verificamos que não foi um treinamento com o Senhor Jesus tão rápido assim, é um negócio em torno de 9 anos, desde a sua conversão, para que ele faça a sua primeira viagem missionária. Então, Saulo não se converteu, entrou já no navio, saindo por aí, não. Foram mais ou menos 9 anos. Teve deserto da Arábia, teve tudo que tem direito. Síria, voltou para a cidade dele, Tarsis. Tem um aprendizado aí, não é? Com o Senhor. Então, não foi algo automático. Mas eu estava meditando um pouquinho nesse louvor, que a Claudinha, vamos dizer, tocou aqui com a irmã Miriam, né? Que nós precisamos do Senhor, e eu lembrei do Salmo 42:1, só ler, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Né? Exatamente isso. Queremos o Senhor, desejamos o Senhor, assim como a corça, ela fica desesperada atrás das correntes das águas. E a nossa alma não é diferente. Tá? A gente está sempre buscando ao Senhor. Então, vou pedir para os irmãos abrirem no capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 32. Amém? 9, 32. Diz assim a palavra do Senhor. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor.
Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Vamos orar. Deus amado, pedimos nesta hora a tua assistência, que o teu Espírito encha as nossas vidas, fale aos nossos corações, ó Deus, nesta breve exposição da EBD, ó Deus, deste domingo, porque tudo o que a igreja faz é para a honra e glória unicamente do teu nome, e sabemos que ao final, ó Deus, nós somos beneficiários, ó Deus, do teu grande amor, do teu falar aos nossos corações, às nossas mentes. A cada dia nos aperfeiçoando, Senhor, de modo que o teu nome seja para sempre exaltado e glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Bem amados, nós falamos aqui na introdução o que já foi feito, né, em parte do capítulo 9, um capítulo grande que precisou ser dividido em 3 partes. Essa é a última, por conta não somente do seu tamanho em si, mas dos importantes eventos ali narrados. A conversão de Saulo é algo que toma um tempo e tem bastante informação. O pós-conversão, nós vimos que aparentemente o texto parecia uma história simples, mas era bastante profundo aquilo ali. Quantas informações, né, nós tiramos dali, o Espírito de Deus nos mostrou. E agora nós vemos Pedro entrando em cena e falando agora que ele passa agora por toda parte. E ele vai a uma cidade chamada Lida. Ele está na missão do Senhor, do ID. Ele está levando o evangelho. Ali naquela cidade, Lida, Jope, já tinha havido evangelização. Tá? Todos os comentaristas, de uma maneira geral, falam muito que o próprio Filipe, ao ter ido para Cesareia, ele era, por excelência, um evangelista, né? E ele já passava nos locais evangelizando, e Deus era com ele, de maneira que vocês estão lendo, e vocês, na leitura que nós fizemos, o que é que nós já concluímos? Que existia igreja já lá. Vocês perceberam? Pedro não foi evangelizar. Os santos já estavam lá. Já tinha santos em Lida, já tinha santos em Jope, discípulo em Jope. Amém? Então, já tinha. Agora, muita gente, não, Deus tinha uma obra a realizar pelas mãos daquele apóstolo, do Senhor. Não é? Então, é importante a gente ter em mente isso. E ele foi, diz a palavra, e se dirigiu, então, aos santos que estavam em Jope, em Lida, perdão. Né? E esse homem, Enéas, é importante a gente ver aqui, ele estava acamado havia 8 anos, porque era paralítico. Né? Então dá a entender que ele nem sempre foi assim. Alguma enfermidade o acometeu e que não se tinha conhecimento à época de como se tratar ou combater aquilo, de maneira que aquele homem estava há 8 anos. Mas eu sou da linha até minoritária de comentaristas que entende que ele já era um discípulo. Eu entendo assim. Ele estava acamado, mas era um discípulo do Senhor. Tá? Por quê? Porque Pedro se dirige aos santos. Não é porque ele estava acamado que ele não era discípulo, porque alguns entendem, acho que a maioria, que não dá para dizer, até aí tudo bem, ou que não era. Foi alguém, um judeu, que estava ali, alguém pediu socorro para ele. Mas, na verdade, a meu ver, já se tratava de alguém paralítico, mas que servia ao Senhor. Agora, vocês vão ver os contrastes, as coisas como são interessantes. Esse homem, como discípulo de Deus, em termos de realização de obras, ele tinha condições de fazer algo? Não. Ele não tinha, irmãos.
O homem estava numa maca, estirado, 8 anos. Provavelmente alguém o alimentava, alguém cuidava dele, os irmãos cuidavam dele, os seus familiares cuidavam dele. Não tinha obra nenhuma, né? Não tinha obra nenhuma. Entretanto, irmãos, ao chegar ali, a palavra diz para Enéas, né? Jesus Cristo te cura, em outras versões, Jesus Cristo te dá saúde, né? Vai depender da sua versão. Levanta-te, faz tua cama, e logo se levantou. E Pedro, ele usa uma maneira muito semelhante ao que o seu mestre, o nosso mestre, o Senhor Jesus, fazia, né? Então, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta, toma a tua cama e anda, né? Nós temos exemplos, Evangelho de João, aquele homem que estava há 38 anos, né? Levanta, toma a tua cama e anda. Mas você vai ver que ao fazer este milagre, ele não usa poderes próprios, ele faz menção do nome do Senhor Jesus. Isso é o mais importante para nós, para que as pessoas fiquem sabendo que quem cura é o Senhor Jesus, quem dá um milagre é o Senhor Jesus. Aquele homem era um apóstolo comissionado por Cristo, e ele orava ao Senhor. Então, Pedro, eles não ficavam enfatizando experiências sobrenaturais, não era isso. Mas não tenho dúvida que Pedro e o Senhor se comunicavam. Como Paulo disse isso também, esses homens estavam constantemente em comunhão com o cabeça, que é Cristo. Constantemente em comunhão com o cabeça. Então, quando ele diz, Jesus Cristo te dá saúde, ele está dizendo o que Jesus mandou ele dizer. Ó, o meu Senhor está dizendo que você agora está com saúde, pode levantar. E aquele homem levanta e anda, né? Arruma o leito e anda. E aí, irmãos, a gente vai para quem está, vamos dizer assim, vivendo a obra de Deus em Cristo, em comunhão com o corpo, tendo a possibilidade, nem todos podem, não é? É verdade, nem todos podem, em todos os encontros e eventos participarem, mas quem tem participado das EBDs, das ministrações das palavras, das reuniões de oração às quintas-feiras e do discipulado da segunda-feira, né? A gente até que parece que eu e o pastor combinamos, mas olha o que o pastor passou recentemente para nós naquele discipulado, a função daqueles milagres e sinais. Os irmãos lembram do discipulado? O pastor não pode falar porque ele é o professor, ele sabe com certeza. Era muito mais do que meramente curar uma pessoa, era levar o homem ao arrependimento. Lembram disso? Isso está lá naquela apostila que cada um de vocês recebeu. Não foi Enéas ficou curado e o que aconteceu no versículo 35? Quem pode ler aí? Cadê o microfone circulando? Para a gente guardar. Olha que coisa, olha como vai encaixando as coisas, né? Pedro vai ali em Lida, em obediência. Está em obediência? É muita bênção. Em obediência ao mestre, o mestre mandou. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas o meu mestre sabe. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode ler, Janete? 35. Pois não, 35. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Oh, glórias a Deus. Aí aconteceu, sabe o que, irmãos? O milagre maior. A conversão dos habitantes por causa de uma cura. Praticamente, né? Talvez dessa forma, todos, não significa dizer como se tivesse um censo do IBGE em Lida, tem
5 mil habitantes, que todos os 5 mil. Mas a gente pode dizer com certeza, não foram 3 ou 4 ou meia dúzia que se converteram, meu irmão. Foi a cidade quase toda, meu irmão. Conversão, arrependimento e conversão. As pessoas olharam para si, eu preciso, como diz aqui o louvor, eu preciso deste Senhor, eu preciso dele. Eu não sou enfermo como Enéas, eu tenho 2 pernas, 2 braços, eu ando e até agora eu estava servindo ao vento. Eu era vaidade de vaidades. E não só Lida, a região de Sarona, que é uma região maior, que abrange Lida. Então a palavra fala em Lida e Sarona. Então, aquele que estava 8, porque se fosse 8 dias, podia foi um mau jeito, não é? O irmão teve um problema na lombar, um torcicolo, ciático, perdão. Coisas desse tipo. Não, irmão, 8 anos. 8 anos é muita coisa. 8 anos, não estamos falando de dorzinha na lombar, de coluna, né, puxando a perna, estão com uma dificuldade, coisa que a gente que tem 15 anos, como eu, sente de vez em quando, eu, pastor, irmã Isabel, né, a gente de vez em quando tem uns negocinhos desses, irmã Miriam, nem se fala, né, irmã Miriam, a gente está sempre orando por ela e o Senhor sustentando, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo que operou em Enéas é o mesmo que opera nela. É o mesmo. Meus irmãos, olha quanta gente se converteu. Salvação da alma, irmãos. Nada é mais caro, precioso, do que a alma do homem. Jesus Cristo veio resgatar a alma dos homens. Então você viu que um homem que não tinha obras, porque não tinha como fazer, mas ele tinha fé. Cremos que ele era um discípulo do Senhor, acamado ali. Quando foi no tempo do Senhor, o Senhor fez. O levantou e as cidades, as 2 cidades, se converteram. Aí o que aconteceu, diz a palavra de Deus? Que lá em Jope, essa cidade de Jope é uma cidade marítima, e ela fica a aproximadamente, né, não vamos dizer assim, o Reginaldo disse que era assim, mas você vai ver variações entre 15 a 20 quilômetros de distância. Então não era distante. 15 a 20 quilômetros de distância de Lida. Né? Uma caminhada de 4 horas, 5 horas. Você resolve isso caminhando, né? Não é passeando de mão dada no shopping. Caminhando. E se for com cavalos ou carruagem, se reduz aí para 1 hora e pouco. Está resolvido. Então ele, né? 15 a 20 quilômetros. Tá? Então vocês vão encontrar em alguns lugares 15 quilômetros, em outros lugares 20, mas nada muito fora disso, né? Porque os primeiros escritores que estudaram isso, escreveram comentários, eles usam aquelas medidas americanas, que eram britânicas, milha terrestre, né? Até hoje os carros nos Estados Unidos vêm em milha, a velocidade é milha por hora, lá, não é quilômetro por hora, é milha por hora, né? São unidades diferentes. Galão, já viram isso, né? Na televisão, você vai botar combustível, quantos litros? Não é quantos litros, é quantos galões. Lá é diferente a medida, continua lá de trás. A Inglaterra mudou, mas os Estados Unidos mantiveram. Isso veio tudo da Inglaterra. Aí ele vai o seguinte, olha, a palavra diz que tinha uma discípula, então tá claro que havia uma discípula. O que é uma discípula? É uma seguidora do Senhor Jesus Cristo, chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, né? E ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma, adoeceu e veio a morrer. Vamos parar por aqui. Só para ter uma ideia, passar as informações na EBD. A palavra Tabita está em aramaico e alguns dizem que está em siríaco. De qualquer forma, é uma palavra que o siríaco é um aramaico também, uma derivação do aramaico. Existem várias derivações. Quer dizer gazela. O que é gazela? É um antílope, tipo alces,
veados, daquela classe de animais. E era comum na cultura grega, você dar nomes às mulheres belas, tanto de forma quanto de rosto, a animais que também eram admirados. Tá? E a gazela era um animal admirado, pelo seu formato, pelo seu tipo de corpo, a sua forma, a sua agilidade. Tinha tudo, o nome tinha tudo a ver com o que ela era. Ela não só fazia essas obras, como ela tinha uma beleza. Ela tinha uma simpatia. Assim como as pessoas admiravam a gazela, as pessoas admiravam Dorcas. Dorcas está no grego, Tabita no aramaico, tá? É a mesma coisa. Então, a razão de ser do nome dela, e que não era raro terem mulheres com algum tipo de nome assim, em função dessas características. Era o modismo da época, por exemplo, né? Se colocar um nome assim. Assim como tem, já houve hoje nem tanto, mas já houve no passado, um modismo ruim, a meu ver, porque a fonte não é boa, colocar nome de filhos e filhas em função de determinados personagens de novela. Né? Virava moda, aí já começou a surgir um monte de Maria Eduarda, que é um nome bonito, mas a base vem de novela. Fez muito sucesso, aí tinha Maria Eduarda, Maria Eduarda, Maria Eduarda. Aí depois começou também aqueles nomes exóticos, né? Nomes assim, como é o nome da pessoa? Tainá, Itaná, coisas desse tipo, por causa dos cantores baianos, aqueles, tal. A fonte, aqui não, a fonte era a natureza, aquilo que Deus fez, a beleza que Deus fez, que poucos apreciam, as pessoas estão olhando muito hoje, é computador, é tela, não sei o quê, mas a natureza, né, não para dar louvor à natureza, mas dar louvor ao Criador da natureza. Né? Por isso que a crítica, você não adora o sol nem a lua, você adora o Criador do sol e da lua. É lindo aquilo ali. Quem já viu, né, aquela lua cheia, com céu limpo? A gente quer tirar foto, é um negócio lindo, parece que a lua a gente toca com a mão, de tão bonito que está. Né? Mas tem um grupo que adora, tem um grupo que se reúne para reverenciar o pôr do sol. Reverenciar, é adorar mesmo. Tem um grupo que gosta de ver o pôr do sol, ok. Mas tem um grupo que se prostra diante daquilo como se aquilo fosse algo mágico. Né? Então, irmãos, a palavra diz que aqui tinha essa discípula. Só que qual era? Enquanto Enéas não tinha nada para fazer pela sua enfermidade, Dorcas estava cheia de boas obras. Né? Cheia de boas obras. E aí é que vem também uma lição para a gente. Porque o apóstolo está ali, irmãos, é um representante, embaixador de Cristo aqui na terra. Embaixador de Cristo, o qual te daria as chaves do reino. Ele vai abrindo, ele não é papa, não é nada disso. Ele é o pregador que inicialmente foi pregando e não se convertiu em uma pessoa, se convertiu em multidões. Depois foi passando, não é? Depois foi passando. Em termos de, se for contar por conversão, né, tem pessoas, né, o Dwight Moody, do século, era o evangelista por excelência, né? O tal do Dwight Moody, parece que ele não era pregador, não tinha aquela erudição, sei lá, para pregar, como o Spurgeon. Mas em termos de conversão, ninguém sabe que ele era um evangelista. Ele pregava a 150 mil se convertendo. Então, tanto é que existem estudos bíblicos com o nome Moody, em homenagem a Dwight Moody. Tá? Meus amados, esta discípula adoeceu e faleceu. Então, o que é que foi feito? Mandaram, diz a palavra de Deus, lavaram, né? Diz a palavra o seguinte, ó. Quando chegou, não. Tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto, em algumas versões, num
cenáculo. Esse lavaram era do rito judaico. Era um rito judaico, tá? Em que todo corpo de alguém que faleceu, ele era lavado, mas lavado num detalhe, não é negócio de pegar uma mangueira, jogar uma água por cima, não. Era lavado porque o entendimento era: do pó foste formado, ao pó voltarás. Então vamos devolver ao pó de maneira melhor que a gente puder, purificada, sem nenhum tipo de impureza de coisas desse mundo. Depois disso, aí é que vinha, né, um outro equipamento, como se fosse um saco que cobria a cabeça e rosto, porque não, diferentemente dos sepultamentos daqui, lá não se ficava vendo o rosto do morto, né? Porque ali era uma forma de dizer, ó, a morte iguala a todo mundo. Eu não sei quem está por trás desse saco, se ele era rico, pobre, mulher, ele agora vai, né? Ele vai voltar para o pó, iguala a todo mundo, entendeu? Para que você não diga, estou vendo quem faleceu, era aquele grande empresário. Depois da lavagem, era o ato de purificação. E as pessoas que, por sua vez, lavavam, também depois tinham o seu ato de lavagem para se purificar por terem tocado no morto. Só que não era uma infração à lei, porque eles estavam tocando para fazer a lavagem do corpo. Amém? Só essa observação. Mas, irmãos, e aí, a palavra diz que mandaram chamar Pedro, né? A palavra diz que, olha, como o líder era perto, ouvindo os discípulos, Pedro estava ali, mandaram 2 varões. Aqui não se sabe ao certo se a nossa irmã Dorcas já tinha falecido ou estava à beira de. Não temos como ter certeza se ela estava prestes a morrer, muito enferma, e as pessoas que ali estavam não tinham como reverter aquele quadro, e tendo conhecimento que Pedro estava em Lida e que era perto, 15 a 20 quilômetros, isso numa caminhada boa de 4 horas, 5 horas, né? Mandaram chamar. O apóstolo está ali, já sabiam a história do homem da Porta Formosa, né? O que é que na Porta Formosa foi feito lá no capítulo 3 de Atos? Lembram, né? Olha, não temos prata, não temos ouro, né? Mas aquilo que temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, né? Levanta em anda. Então, Pedro sempre colocava o nome de Jesus, irmãos. O nome de Jesus. Outra coisa que a gente vai observando aqui, irmãos, era que não era espetáculo. Pedro nos chamava assim: peraí, pessoal, chega aqui. Vamos ver aqui o que é que Deus vai fazer. Hoje é o dia. Pois é, né? É igual a culto de cura, toda terça-feira. Cura e libertação. Aí veio a tal da pandemia. Em virtude da pandemia, não haverá culto de cura e libertação hoje. O culto é de cura e libertação. Aí a pandemia, em virtude da pandemia, não haverá culto de cura e libertação. Então você cura o quê, meu amigo? Sem comentários, né? Sério isso, não é, né? É um negócio sério. Amados, Pedro chega ali para a gente adiantar aqui que temos uma fala que o pastor daqui a pouquinho vai falar. Acontece que Pedro, ao chegar, ele é praticamente, meus amados, né, já que ela estava lá, as viúvas, né? A viúva, ela é necessitada ou não? Sim, somente naquela época. Viúva e órfão. Isso desde a lei, o Senhor Deus tinha essa preocupação e mandava ter cuidado com viúva, com órfão e com os estrangeiros. E dizia assim: olha, sabe por que eu estou dizendo para você ter cuidado com os estrangeiros?
e não serem arrogantes e soberbos, porque vocês foram estrangeiros no Egito. E eu os amei você lá, e tirei vocês de lá. Então, cuidado com os estrangeiros também, tá? Não seja ingrato. Porque você foi estrangeiro lá, a terra era deles, Egito. E eu fui beneficente com vocês. Então, tratem bem os estrangeiros. E Dorcas era quem fazia aquilo. Então, quando Pedro chegou, levaram lá ao cenáculo, ou ao quarto alto, meus irmãos, e elas chorando, havia o quê? Choro, lamentação, e elas mostrando túnicas e vestes. E Dorcas fizera quando estavam com elas. E alguns consideram, inclusive, que elas estavam vestindo essas túnicas, que elas não tinham que se vestir. Dorcas era provavelmente uma pessoa que tinha uma boa condição financeira, uma mulher rica, né? Ou numa situação acima da média, né? E tinha esse coração generoso. Mas o que é que estava em evidência na vida daquela discípula? As obras que ela fazia. Isso estava em evidência, né? As viúvas amavam, adoravam aquela Dorcas, ela é uma pessoa por causa das obras que ela fazia. Mas agora, Deus sempre vai mostrar para a gente, irmãos, que existe uma coisa acima das necessidades nossas materiais, físicas, de suprimento, chama-se vida. E quando o assunto é vida, não tem bom. Não tem bom. Tem ninguém. Só quem dá a vida é o Senhor, quem tira a vida é o Senhor. Né? O cântico de Ana, que é maravilhoso quando Samuel nasce, né? O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ela faz essa ordem. Ela diz assim, o Senhor dá a vida e a tira. Porque ela já fala da ressurreição dos servos de Deus. Ele tira, mas um dia ele vai dar a eterna. Ele tira. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116. Amém? Dos seus santos, separado. Por isso que ele vai aqui, santos, vem do grego ágios. Ágios não é só santo no sentido de separado. Ela é uma raiz que se expande. Ela quer dizer principalmente diferente. O judeu não é diferente? A gente olha para ele, tem dois que moram lá no meu prédio. Só que um é mais discreto, o outro é espetaculoso. Seu Salomão. Barba de profeta, só usa camisa branca, quipá, todo dia, toda hora. Seu Salomão. E eles não falam com ninguém, mas seu Salomão fala comigo. Seu Salomão fala comigo. Ele me vê de Bíblia, vai falar no elevador, e eu falo com ele. Ô, seu Salomão, tudo bem com o senhor? Já tem um neto também, né? É mais novo do que eu. E seu Salomão, mas seu Salomão todo dia está com a mesma, a roupa dele é igual. Eu não sei, deve ser camisas iguais que ele troca. Seu Salomão, ele, a esposa, tal, tudo direitinho. Nós temos o maior respeito por ele. E ele não fala com quase ninguém, mas comigo ele conversa. Chega no elevador, Bíblia. Eu estou chegando agora da sinagoga, eu estou chegando da igreja de Jesus, tal. Você, tal, bom domingo para o senhor. E aquela coisa a gente vai conversando. E amados, Pedro, o que Pedro faz, irmãos? Ele vê, vai lá, levam lá em cima. A gente já está quase terminando. Pedro, ele não tem muita elegância, a gente sabe disso. E ele não tem muito, né? E não é maldade do Pedro, era a forma dele, ele era um homem um pouco rude, pescador, ele manda Jesus ir embora, né? Ele manda Jesus, se afasta, sai perto de mim. Por quê? Eu sou um homem pecador. Ele faz isso, né? Aquela pesca que estava complicada. Passamos a noite, eu sou especialista, tenho doutorado em pescaria, mas o senhor mandou, eu vou. O negócio pega mais peixe do que nunca imaginou em toda a sua profissão. Né? Aí Jesus manda peixe, vem tudo para perto desse barco. Eu quero muito. Ele manda em tudo, no peixe, no mar, ele é o dono de tudo.
E aí Pedro se ajoelha e diz assim, vai embora. Mas por quê? Eu sou um homem pecador, meu irmão. Pedro, não fica preocupado não. Eu vou transformar você num pescador. Não, mas eu já sou pescador. Não, mas vou ser pescador de homens. Você vai deixar de pescar peixe, vai pescar homem. Que é o que importa, meu. Vida, alma. Pedro manda todo mundo sair. Ele ouve, lamentação, choro. Aí Pedro, elegantemente, sai todo mundo. Sem muito detalhe, não pode ler a Bíblia. Pode descer. Me espera lá embaixo. Não, mas ela fazia muita obra. Sai todo mundo. Pô, camarada insensível, nem viu as nossas lágrimas e tal. O que Pedro fez? Se humilhou diante de Deus, joelho. Orou ao Senhor. Orou ao Senhor. E o Senhor, certamente, como eu falei, esses homens falavam com o Senhor. E o Senhor estava com eles. Tabita, levanta. O Senhor de Jesus, mais uma vez, né? Olha que coisa maravilhosa. O Senhor disse, Tabita, levanta. Ela abriu os olhos, viu a Pedro, assentou-se. Ele deu a mão, ela levantou e chamou os santos, os diferentes, inclusive as viúvas, e apresentou-lhe viva, viva. Ele orou, ele falou com Jesus, irmãos. Essa é a diferença. Agora, depois desse ato, o que é que os irmãos acham que aquela comunidade, né, que também foi notório em Jope, e muitos querendo o Senhor. Salvação, irmãos. Levar o homem ao arrependimento e à conversão a Jesus Cristo. Entendeu? Não era, vem cá para curar o outro, vem cá para não sei o que. Não era assim, não. Era levar o homem a saber que eu tenho que me apegar com aquele que é a vida. Ele não é só o dono da vida, ele é a própria vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas se converteram ali. E o olhar, com certeza, das viúvas e da própria Dorcas passou a ser outro. Elas cresceram na fé. E outra coisa, cresceram com certeza em humildade. Só olha, eu vou ficar conhecida não como a mulher que fazia túnica, mas a mulher que morreu e o Senhor ressuscitou. Entendeu? Eu não sou nada. Se eu consigo fazer túnica e ajudar as viúvas, é porque tem alguém que disse para mim o seguinte, eu que te dou o fôlego da vida, você dorme e acorda porque eu, Senhor, quero. Honra e glória ao Senhor. Muda o foco, irmãos. Não é que a obra, o Senhor não está dizendo, mas não é a obra que vai enfatizar quem você é. Jesus vem primeiro, a obra vem depois. Aí o Senhor vai julgar cada um segundo a sua obra. Não tenha dúvida que isso aqui, né, vai pesar favoravelmente na caderneta de poupança que ela tem no céu. A poupança dela é no céu, o acúmulo do tesouro dela é no céu. E o nosso também. Né? E ficou, a palavra diz que todos ali se converteram também em Jope, né? Da mesma forma que em Lida. Então você vê dois atos simples, pontuais, numa pessoa. Alcançou outros tantos milhares de pessoas para a vida eterna. Não é? E ele ficou, vamos ficar de pé, só para a gente terminar essa parte, ele ficou em Jope, na casa de Simão Curtidor. Tá? O próximo capítulo, que é o 10, ele vai continuar. Tá? Nós entendemos que todos aqui não tinha ainda gentil, aqui, se tinha gentil, a Bíblia não registrou essa conversão, era minoria, porque ele foi aos santos, e os santos naquela época eram judeus, muitos de origem grega, outros do próprio Israel, outros de outros lugares, mas eles eram judeus. Então a pregação era para judeus. Ficou em Simão Curtidor, que já foi um grande avanço em Pedro. O próprio evangelista, aquele baixinho que veio aqui, como é o nome dele, o Rodriguinho, ele, na última pregação dele, ele falou desse avanço do Pedro, né? Porque ficar no curtidor, ele não devia ser apedrejado nem morto, mas ele era bem marginalizado. As pessoas gostavam de usar as coisas de couro,
mas o artífice que fazia aquilo, por quê? Porque mexia com parte do corpo de animais mortos. Né? Mexia com parte de animais mortos, pele de cordeiro, pele de aquilo, tudo que fosse útil para se fazer alguma coisa, era o curtidor que trabalhava com aquilo. Então eles eram, né? Proibido não era, mas, por exemplo, fariseu provavelmente jamais entraria ali, não passaria nem perto. Passaria nem perto, para dizer, não, eu sou puro. Né? Eu sou puro. Então Pedro ficou na casa de Simão, o curtidor. Tá? Não havia proibição, porque ele era, vamos dizer, um judeu de 8ª classe. Esses artífices assim, o pessoal não dava nenhum tipo de valor. Amém? Vamos orar rapidamente e vou passar a palavra ao pastor Carlos. Deus amado, nós te agradecemos por esta breve escola bíblica, mas entendemos que rica, ó Deus, em conteúdo, e que tu tens falado aos nossos corações, que tudo que é feito, Senhor, é para a glória do teu nome, é tu que tens poder para tirar vida, poder para dar vida, poder para curar, salvar quem pode realizar obras, quem não pode. Tu sabes todas as coisas, ó Deus. Aquele caso do Enéas ali, o homem não podia fazer nada, Senhor, mas tu o amaste porque ele era teu discípulo e salvaste aquela cidade de Lida, ó Deus, e Sarona, assim como Jope também, de modo que o teu nome foi cada vez mais sendo engrandecido, 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 como o único Senhor e Rei de todo o universo. Oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar e aguardar. Eu vou passar aqui o microfone ao pastor Carlos.